Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E este vídeo está recheado de novidades importantes, notícias aí fantásticas para eu dividir com vocês. A gente vai falar aqui sobre a Copa do Brasil. A CBF decidiu quando será o jogo do Vasco da Gama contra o ABC. A gente vai falar muito sobre o clássico de amanhã contra a equipe do Flamengo e a gente vai falar muito aqui sobre a questão de reforços. Quero dizer aqui para vocês, informação que obtive na parte da manhã, correlacionada aí ao camisa 10, aquele que vai chegar aí para ser o cara de impacto, jogador vindo aí da Europa. E o Paulo Brax ontem disse lá no Redação Sport TV que negocia aí com um volante. Então tem muita coisa boa, nos acompanhe até o final, porque a parte aí de reforços vai pegar fogo neste vídeo. Peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para que vocês possam ter ciência todas as vezes que a gente postar vídeo aqui no nosso canal. Bem, o seguinte, ontem a gente tomou conhecimento que a CBF marcou a data e o horário do jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o ABC do Rio Grande do Norte e o seguinte, o jogo vai acontecer no dia 16 de março, às 21h30, jogo que terá transmissão aí do Sport TV. Então, dia 16 de março, às 21h30. Amanhã tem Clássico dos Milhões, o Vasco da Gama joga aí contra o Flamengo, clima de decisão para as duas equipes. O Vasco, para continuar no campeonato estadual, precisa vencer de qualquer forma para que o Vasco não dependa aí do Volta Redonda e do Botafogo. A equipe do Flamengo aí, diante de uma pressão muito grande, perdeu aí 3 campeonatos nesse início de ano, tenta vencer o Vasco da Gama para que possa conseguir levantar o caneco aí da Taça Rio, da Taça Guanabara. E o seguinte, o Vasco, né, com alguns desfalques aí confirmados aí por medida preventiva, o Orelhano e também o Robson Bambu não vai a campo. Porém, todavia, o Flamengo vai ter um desfalque aí de peso, que é o atacante Pedro. A escalação do Vasco aí, com 3 volantes, Maurício Barbieri treinou assim ontem e na parte da manhã. A gente já tem informações que ele vai manter o respectivo time, tá? Léo Jardim, tá? Havia possibilidade do Ivan começar jogando, mas será o Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Miranda começa jogando, Capasso fica no banco por conta do entrosamento, Léo Pelé, Piton, Rodrigo, Jair e Andrei, tá? Andrei, que foi convocado para a seleção brasileira, começa no time titular. Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul, esse é o time do Vasco da Gama. Falando aqui sobre a situação aqui envolvendo reforços.
Ontem, né, o responsável aí, o homem forte pelo futebol do Vasco SAF, o Paulo Braxi, deu uma declaração lá no Seleção Sport TV e disse que o elenco não está fechado. O Vasco que deverá fazer aí pelo menos umas 4 contratações antes do Campeonato Brasileiro. Então, é o seguinte, entre essas contratações, ele afirmou que o Vasco está muito próximo de anunciar aí um volante, tá? Ontem, o nome do nosso Alan surgiu aí através do Fábio Azevedo. E realmente aí existe o interesse de transferência por parte do Alan em voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. O Alan, que é muito identificado aqui com o Vasco da Gama, foi campeão da Copa do Brasil, não está satisfeito lá no mundo árabe, lá no Al-Wanda, onde ele joga perfeito, então pode pintar aqui no Vasco da Gama, sim, assim como as negociações com o Cuejá está muito adiantada aí, o Cuejá tem tudo para ser atleta do Vasco da Gama, a única coisa que está pegando no momento é aquela situação lá do transfer ban do Al Hilal, certo? Mas o Cuejá quer voltar, o Abelão mantém conversas aí todos os dias com este atleta para que ele possa vestir a camisa do Vasco da Gama. E aquela frase dele que não vestiria a camisa do Vasco já faz parte já do passado. O seguinte, ontem o Vasco da Gama anunciou aí mais um reforço para as categorias de base, que é o Léo Jacó, jogador de 17 anos, que foi artilheiro ano passado do Campeonato Carioca, atuou muito bem esse ano na Copinha, certo? Onde disputou aí 4 jogos e anotou 3 gols com a camisa do Nova Iguaçu. O Flamengo também queria o jogador, mas o Vasco conseguiu dar aquele chapéu aí no Flamengo. Bom, o Vasco também anuncia aí uma nova proposta, a Kevin Mantilha, proposta do Vasco, segundo a imprensa colombiana. O Vasco teria aumentado essa proposta para 2,5 milhões de dólares. A primeira proposta foi na casa de 1 milhão e 800 mil. O Vasco quer muito contar com esse jogador aí. Jogador que chegaria para ser titular, né? O Vasco que já fez 2 investimentos pesados aí para a zaga, trazendo o Léo Pelé e também o Emanuel Capasso. Bom, e para fechar aqui o nosso vídeo, né? A gente vai falar aí sobre a questão da cereja do bolo aí. Porque hoje a gente toma conhecimento que a cereja do bolo que vai chegar no meio do ano vem aí da Europa. E o Vasco tem muito interesse em repatriar o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que é um dos principais, ou se não o principal meia que joga lá na Itália, na Lazio. O Vasco quer a cria aí do Santos aí, e realmente, se chegasse aqui no Vasco da Gama, seria aquele jogador de grande peso por tudo que ele tem feito aí na atualidade. Então, notícia que a gente traz aqui para vocês em primeira mão, porque uns 3, 4 dias aí será republicada com certeza aí na Net Vasco e também por jornalistas aí. Certo, pessoal? Então, o nome do Felipe Anderson pintando com muita força para ser esse camisa 10 de peso do Vascão da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!